No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a necessaire do bebê, com esse bolso para lenço umedecido e um bolso principal para a mamãe colocar as fraldas e alguma roupinha do bebê. Para o corpo da nossa necessaire eu estou utilizando aqui duas partes de tecido estruturado na manta. Ela está medindo 29,5 por 21 de altura. Tem duas caixinhas de leite, na parte de baixo ela mede 2,5 por 2,5 e em cima 2 por 2. Então são duas partes de tecido estruturado na manta e duas partes no forro, para fazer o corpo da necessaire. Para o bolso do lenço, eu também tenho um tecido estruturado na manta, ele está medindo 29,5 por 17. E aqui a caixinha de leite é só na parte de baixo, ela mede 2,5 por 2,5. E um pedaço de tecido do forro do mesmo tamanho, com a caixinha de leite também. Para fazer o acabamento aqui em cima, a gente vai usar uma tira de Debrum. Ela tá medindo 30 por 5. Eu já passei no ferro dobrado, porque a gente vai fazer o acabamento assim. 35 centímetros de zíper. Para a alça, eu tô usando 12 centímetros por 35. Eu já dobrei 4 vezes como viés e passei. E para o puxador do zíper, um pedacinho medindo 4 por 7. Eu vou dobrar ao meio, vou passar uma costura, desvirar e ele vai ficar como um puxador aqui nessa parte do zíper. Aqui na parte do bolso do lenço nós vamos precisar fazer uma marcação. E para isso a gente vai pegar um pedaço de papel para fazer o molde. Esse papel tá medindo 12 por 7 centímetros. Eu dobrei ele em 4 e arredondei a ponta dele para ele ficar oval. Ele vai ficar assim, e aqui na parte do forro a gente vai fazer essas marcações. Aqui na parte de baixo, onde ficam as caixinhas de leite, eu medi 2 centímetros, de baixo para cima, passei um traço, uma canetinha que apaga com ferro, para poder fazer as marcações. Então daqui para cima é que eu vou medir ao meio. Ou eu dobro e vinco, dobrando até essa marcação que eu fiz aqui dos 2 centímetros, ou eu venho com a régua mesmo e meço 7,5 centímetros. Então eu vou marcar aqui o meio e vou marcar o meio aqui. Então você pode vincar ou marcar com a canetinha, que fica mais fácil de visualizar. E aí eu vou encaixar esse molde, como ele já tem as marcações, eu vou encaixar as dobrinhas que eu fiz exatamente nos vincos que eu fiz aqui ou na marcação com caneta. E vou circular aqui a volta, que é a marcação do bolso do lenço. Então eu vou lá na máquina e vou virar o meu direito, do jeito que tá aqui, o direito do forro com o direito do tecido. Vou alinhar certinho e vou passar uma costura em cima dessa marcação aqui. Você faz a costura com pontos pequenos, que fica mais fácil. Eu vou fazer essa costura e volto para mostrar como fica. Então, olha só, assim que ficou, eu passei a costura em volta do risco que a gente fez. Aqui tá o direito do forro com o direito do tecido. E o que a gente vai fazer é cortar essa parte. A gente vai dobrar aqui e recortar tudo isso aqui que tá no centro. Eu já aproveitei e passei a costura da alça. Fiz um pés-ponta toda a volta e costurei aquela abazinha que vai segurar o zíper, desvirei e rebati com o pés-ponta. Olha só, eu já cortei aqui em cruz no meio e agora eu vou recortando com cuidado aqui na lateral, tomando cuidado para não cortar a costura. Então eu vou deixar o mais fino possível essa borda, mas tomando cuidado para não pegar essa costura. Olha só, agora eu já recortei aquela parte do molde que a gente fez. E o que a gente vai fazer agora é pegar esse tecido do forro e jogar ele por dentro do buraco e passar ele para o outro lado. A gente junta ele aqui, passa pelo buraco e pega aqui por trás, ó. Vira pro lado avesso e vamos puxando e ajeitando. Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos passar no ferro, vamos puxando esse tecido aqui, passando no ferro para assentar, para ele ficar certinho, e vamos alfinetar a toda a volta. Olha só, já passei o ferro aqui, esticando bem, prendi com os grampinhos. E eu vou passar um pesponto aqui em volta desse orifício. E depois eu vou vir com aquela parte que a gente separou para fazer um debrum, que é pro acabamento.
e vou colocar ela com a parte aberta aqui encostada no topo, vou passar uma costura e aí vou virar ela e rebater como se fosse um viés aqui desse lado para fazer o acabamento. Costura de pesponto feita. Agora é só virar o debrum que eu já costurei aqui no topo. Vamos virar para o outro lado e passar essa costura rebatendo. Então já passei aqui a costura de pesponto ao redor da abertura. E o debrum eu costurei por esse lado e agora eu já rebati ele pelo lado direito. E então tá pronta a parte do bolso. Então o que a gente vai fazer agora é pegar uma das partes do corpo, aqui a gente vai se atentar para manter a caixinha de leite menor, que é a de 2 centímetros, para cima. E eu vou encaixar o meu bolso aqui em cima, alinhar ele aqui embaixo, certinho, e vou passar uma costura aqui, prendendo o bolso na parte do corpo. Eu já preguei aqui o bolso na parte do corpo, na necessaire. Já aproveitei para colocar um botãozinho de pressão para fazer o fechamento. Eu dobrei a peça no meio, para marcar o meio, e coloquei aqui um botãozinho para fazer o fechamento. E uma parte importante que eu esqueci de mencionar no passo anterior é que quando eu fiz tanto essa costura de pesponto, quanto eu rebati aqui também esse debrum, eu já aproveitei e passei uma costura a toda a volta, unindo o forro com essa parte externa aqui, para que ele não ficasse soltando. Então eu passei uma costura a toda a volta dessa parte do bolso também. Aí agora o que a gente vai fazer é montar essa necessaire. Então eu venho com o zíper, eu vou colocar direito do zíper com direito da peça, eu vou passar uma costura. Esse zíper eu vou deixar sobrando para um lado e para o outro, para depois a gente colocar o cursor. E aí eu coloco ele aqui sobre a necessaire, passo uma costura aqui no topo e venho com o forro. Aqui eu vou me atentar novamente para a caixinha de leite, a maior é para baixo, então eu vou vir com essa menorzinha. Vou colocar aqui direito, com o direito da peça. Essa costura pode ser passada de uma vez só ou separadamente. Primeiro o zíper na parte principal e depois o forro. E aí depois de pregar eu vou virar. Não vai ficar assim, eu vou rebater essa costura. Eu vou mostrar como é que fica. Olha só, já fiz um lado, tá aqui já rebatidinho. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz do outro lado, que é o mesmo processo. Então, eu venho com a parte do corpo direito sobre direito, alinho tudo certinho aqui no topo com o zíper e passo uma costura. E aí o forro eu sobreponho sobre o outro lado. Aqui como eu já fiz um lado, vai estar direito com direito do forro, certo? Então eu alinho tudo certinho e passo uma costura. Então agora eu vou virar e vou passar essa costura que eu passei aqui rebatendo. Vou puxar certinho, unir tudo certinho e vou passar essa costura rebatendo aqui para esse tecido não enganchar no zíper. Então, resumindo é isso. Eu venho com o tecido, a primeira parte eu coloquei o zíper direito com o direito do tecido principal, passei uma costura. Depois vim sobrepondo o forro, o direito do forro sobre o direito do tecido e passei uma costura. Virei, como eu fiz aqui, ó. Virei tudo certinho pro lado certo e passei uma costura rebatendo. Então, com a primeira parte pronta, eu venho com a outra parte, coloco direito sobre direito, passo uma costura e o forro eu viro o lado e coloco aqui direito do forro com direito do outro forro e passo uma costura. Então agora eu vou voltar lá na máquina para rebater essa costura e aí a gente vai fechar essa necessaire. E agora o que eu vou fazer é colocar o cursor, eu vou entrar com ele aqui, deixei paradinho aqui no meio e eu vou colocar a alça de mão, eu dobro ela aqui ao meio, ó, e alinho ela aqui pelas pontas e passo uma costura prendendo aqui e essa lapelazinha eu dobro também ao meio, alinho também aqui e passo uma costura. Pronto, eu já coloquei o cursor no zíper, coloquei aqui, acabei colocando a alça de mão do lado esquerdo da peça e aqui do outro lado a abazinha. Então eu vou cortar esse excesso de zíper depois, mas agora eu vou montar a peça. Então como é que a gente faz isso? A gente separa a parte do forro para um lado e a parte do tecido com a manta para o outro. E a gente vai alinhar e passar uma costura nas partes retas. Então eu vou passar uma costura aqui nessa parte que tem a manta, eu vou passar uma costura em todas as partes retas, aqui, aqui e aqui. Vou deixar só as caixinhas de leite abertas.
E aqui na parte do forro eu vou passar nas duas laterais, eu vou fechar essas duas laterais. E aqui na parte de baixo eu vou passar uma costura aqui nessa ponta eu vou deixar aqui uns 4 a 5 dedos abertos aqui no meio, que é por onde a gente vai desvirar a peça. Então, já passei as costuras fechando aqui o fundo e as laterais dessa parte com a manta. E aqui no forro eu fechei as laterais e no fundo eu deixei uma abertura pra gente desvirar a peça quando estiver pronta. Então, agora só falta fechar as caixinhas de leite. Aqui embaixo a gente dobra e junta cantinho da costura com a outra costura aqui. Deixa elas se encontrando, dobra e passa uma costura com pezinho de máquina. Então, eu vou fechar as 4 caixinhas de baixo. E aqui a do meio é um pouquinho mais diferente, mas também não é difícil. A gente vai fechar ela com o zíper e o forro tudo junto. Então, eu vou encontrar essa costura com o meio do zíper e a outra costura do forro com o meio do zíper também. Então, a gente junta tudo e passa uma costura com o pezinho de máquina aqui também. Olha só, que eu já fechei a caixinha de leite, tanto aqui na parte do corpo quanto na parte do forro, as de baixo. E agora eu vou mostrar como é que eu faço para fechar essa do zíper. Então, eu venho dobrando aqui a peça, eu vou puxando, faço como se fosse um triângulo aqui no cantinho. E venho com essa costura e coloco ela alinhada com o meio do zíper. Da mesma forma, eu venho com o forro, aquela costura que a gente fez da lateral, eu vou alinhar aqui com o meio do zíper. E aí pronto. Se quiser colocar um alfinete para prender, fica mais fácil. E aí eu venho aqui e passo uma costura de uma vez só. Importante que aqui, essa dobra da costura aqui embaixo, nessa caixinha de leite, eu deixei ela virada para esse lado. Então, aqui eu também vou dobrar ela para o lado de cá, para que não fique retorcido. Porque é sempre importante a gente dobrar uma para um lado e a outra, olha, para o outro, tá? Distribuir o volume. Então, se aqui ela tá dobrada para esse lado, eu vou observar, em vez de dobrar ela para cá, eu vou dobrar ela para cá. Na hora de passar a costura. E aí eu vou passar essa costura aqui, prender tudo de uma vez, vou repetir lá do outro lado e só desvirar a peça pela abertura que a gente deixou, fechar essa abertura e vai estar pronta a nossa necessaire. Pronto, eu já finalizei aqui o processo das caixinhas de leite e agora o que eu vou fazer é desvirar a peça por essa abertura. Então eu vou abrir o zíper aqui para facilitar, que é uma peça grande. Vou desvirar essa peça com cuidado, fecho essa abertura com pontinhos à mão e vai estar pronto. Então, ficou pronta a necessaire. Ela tem esse bolsinho aqui na frente, que é o bolso do lenço, onde dá pra acessar por aqui, por essa abertura. E tem um bolso principal aqui com zíper, que dá pra colocar fraldinha, dá pra colocar pomada, dá pra colocar uma roupinha do bebê. E aí tem essa alcinha de mão, pra ficar mais fácil de carregar. Então, a mãe pode sair com o bebê pra uma saidinha rápida, levando só essa necessaire.